Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Nessa Santa Missa, dedicada ao 12º domingo do tempo comum, trazemos toda nossa vida cotidiana para o redor do altar. De modo carinhoso, especial, ainda em tempo, vamos rezar pelos 164 anos que a cidade de Ribeirão Preto comemorou. Também rezemos aí por todos os ribeirão-pretanos que estão na fase de adaptações, de buscas novas, de reencontros com o sentido da vida e que a fé possa contribuir para tudo isso. Ainda associados ao elemento da fé, vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, tais como Neide Bazan Estrada, Isabel Vendrúsculo, Aparecido Reginaldo Castro, Luiz Roberto Muzembani, Luiz Rondon Neto, Jair Molina, Luiz Cardoso, Lucide Freitas Sampaio Figueiredo, Manuel Joaquim Figueiredo, Elizabeth Bueno Lacerda Diniz, Fábio Lacerda Diniz, Carlos de Freitas Sampaio, Esmeralda Brunaldi Benetton, Antônio Vieira Adão, Antônio Inácio, Antônio Semprini. Também ação de graças a São José e a Santa Filomena. Chamados à conversão, cantemos. Deus eterno e todo-poderoso,
rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração,
neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas?
Ora, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu pudesse escolher um tema para esta liturgia, dentre vários possíveis, eu destacaria para hoje a pergunta fundamental: o que é o homem? Quem somos nós, homens e mulheres? Essa é a pergunta fundamental que, num olhar assim da liturgia, atravessa, costura todas as leituras. E talvez a sua boa resposta nos dê uma noção daquilo que vem a ser uma antropologia cristã. O que é o homem? Na leitura do profeta Jeremias, o termo homem atravessa a leitura pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E ali, Jeremias está estabelecendo que ele, homem criado por Deus, estava sofrendo na mão de outros homens, irmãos seus, amigos seus. Amigos entre aspas aqui, né? Ou seja, homens fazendo homens sofrer. Esta é uma moldura para pensarmos numa primeira resposta, uma resposta parcial, que é o homem. Do ponto de vista cristão, fundado aqui nessa primeira leitura, parcialmente, o homem é um ser dividido entre o justo e o injusto, a graça e o pecado. Então, inicialmente partimos disso. E eu acho interessante a gente usar isso como ponto de partida, porque já começa bem a coisa. Porque se falar que o homem é só pecado, então passa a régua, paga a conta e vai embora, porque já não tem mais nada o que fazer. Se falar que o homem é o amado por Deus, é a imagem e semelhança de Deus, blá, 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 e parar por aí, também está errado. Porque seria ingênuo demais. Seria ingênuo parar por aí. Somos imagem e semelhança de Deus? Somos. Mas também somos, tantas vezes, o contrário do que Deus quer. Somos divididos. Bom, dito isso, chazinho de realidade é importante sempre. Aí a gente passa para a segunda leitura. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo está dando passos a mais nessa reflexão. Então, tudo que foi dito sobre Jeremias é como se Paulo assumisse para si e ele traduz isso numa linguagem lá, falando de Adão, o primeiro homem. O primeiro homem, Adão, este nasceu, digamos, foi o primeiro, como está na Escritura, o primeiro a pecar.
Então, de certa maneira, Paulo resgata toda a tradição do Antigo Testamento, em que você tem um homem misturado entre justiça e injustiça, e Paulo traduz isso. Todos nós somos filhos de Adão. É uma continuidade do pensamento judaico. A questão é que Paulo acrescenta o elemento da lei. Deus, aí sim, Deus nos deu a lei para que nós saíssemos dessa condição de ora justos, ora injustos, com a lei de Deus, uma lei que diz: não mate, não minta, não roube, não jure em falso, etc, etc. Uma lei que estabelece os limites para os homens, é uma lei que vem educar as pessoas. Mas mesmo que haja lei para educar as pessoas, nem sempre existe, em contrário, uma resposta das pessoas, uma resposta positiva para aquela lei. Sim, eu aceito essa lei. Sim, eu não vou mais mentir. Sim, eu não vou mais roubar. Eu não vou mais matar. A lei é um acréscimo, foi um passo a mais para educar a humanidade. Então, se fôssemos responder novamente a pergunta, aqui, o que é o homem? O homem é um ser entre a justiça e a injustiça, mas que pode ser educado, pode ser bem conduzido, quando obediente a uma lei justa. Algo que está acima dele. Isso é interessante. As sociedades se erguem em cima disso. Não existe uma civilização na história da humanidade que não tenha constituído leis para a sua existência. Então, é interessante. Mas Paulo não para aí a reflexão. Ele, depois de comparar a humanidade ao Adão, o primeiro homem, Paulo conduz a reflexão para uma nova situação. Um novo homem. Esse novo homem é Jesus Cristo, como está aqui no versículo 15 da carta aos Romanos. Ele foi concedido, esse dom gratuito de Deus foi concedido através de Jesus Cristo a todos os homens. Que dom? O dom de estar, de compreender, melhor dizendo, que apesar de estarmos sempre divididos entre justo e injusto, bem e mal, apesar de termos uma lei e muitas vezes insistimos em desobedecer a lei, porque a lei vem de fora para dentro, a lei vem de cima para baixo, a lei vem de ontem para hoje. Com Jesus Cristo, tudo muda. Ele, pessoa, obedece. Ele, tudo podendo, consegue compreender o valor da lei. Ele em si mesmo porta o sentido da lei, e digamos, o sentido da lei é o amor e a justiça. Aí a gente passa para o Evangelho. Então, quando Paulo tenta responder a pergunta, que é o homem, poderíamos dizer ainda parcialmente, o homem é uma criação de Deus, que se divide entre justo e injusto, pode ser educada pela lei, mas só vai aderir à lei quando seguir o exemplo de alguém. O exemplo é Jesus Cristo. Então, o homem, numa palavra só, na sua melhor concepção, seria aquele que busca a imitação de Jesus Cristo.
Muito bem. E aí a gente chega no Evangelho de São Mateus, justamente Jesus Cristo conversando com seus apóstolos. Detalhe importante, viu, gente? Com os apóstolos, com aqueles 12 escolhidos, não era com seus discípulos. Jesus aqui está num momento de formação com aqueles mais chegados a Ele. E o que Ele diz a esses aí? A esses homens que tinham Jesus a seu lado, mas o mundo contra eles. Não tenham medo. Primeira coisa, não tenham medo dos homens. E aí Jesus diz, aquilo que eu conto para vocês aqui, no pé do ouvido, aquilo que eu ensino vocês em detalhes, subam nos telhados. Metáfora, é claro, né? Perigo aí, hein? Subam aos telhados e proclamem para o mundo. Isto é, percam o medo e anunciem o que eu ensino a vocês. Anunciar o quê? O mundo, o reino da graça. Anunciar o quê? Que há Deus. Anunciar o quê? E aí vem a parte final para respondermos a pergunta: o que é o homem? Anunciar às pessoas que o ser humano, homem, mulher, criança, idoso, rico, pobre, a humanidade é tudo o que ela faz aqui, mas também é tudo aquilo que ela espera depois. Isso é muito importante. Nós somos, por um lado, pessoas do hoje, pessoas que vão trabalhando, construindo, sofrendo, enfrentando as coisas de hoje. Mas nós também somos pessoas de um amanhã, de um futuro não aqui meramente, até sim, mas um futuro que ultrapassa o horizonte terreno. Nós somos homens com alma, com uma espiritualidade. Nós temos um caminho que ultrapassa os horizontes deste mundo. Então, para responder novamente a pergunta, que é o homem, a mulher, a humanidade, a partir das leituras de hoje, 12º domingo do tempo comum. O homem é um ser de contradições, que necessita da educação que a lei lhe pode oferecer. Mas ele só adere à lei quando ele entende o exemplo das pessoas. Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, o exemplo nosso é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ali nós temos o ser humano pleno do hoje, mas consciente de que um dia ele estará diante de Deus para prestar sua conta daquilo que fez em sua vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado
Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes de passarmos ao canto das oferendas, vale a pena traduzir aquilo que refletimos nessa antropologia cristã, uma questão muito simples, muito prática. Imagine você, pai, mãe, que está educando a sua família aí para a vida. Se você disser para o teu filhinho, desde pequenininho, você é filho de Deus, você é amado por Deus. É bonito, é um bom começo, mas não é suficiente. Não é. Porque em nome de Deus, esse mamíferozinho que você está criando pode se transformar num psicopata. Então, só dizer ele é filho de Deus não é suficiente. É preciso dizer isso, dar essa consciência a esses mamíferozinhos que nós temos em casa, mas é preciso, junto com isso, dar-lhes a lei, o limite, o sim e o não das coisas da vida. Você é filho de Deus, você não pode tudo. Deus te ama, mas você não pode odiar, e assim por diante. Mas só dizer, siga a lei, também não é suficiente, porque esses mamíferozinhos que nós temos em casa, essas criancinhas de leite que nós temos em casa, elas são inteligentes. E se elas perceberem que o que você fala, você não faz, ela vai jogar no lixo tudo o que você está ensinando, papai e mamãe. Então é preciso dizer, somos filhos de Deus, temos limites, e é preciso oferecer a eles o exemplo, tal qual Jesus Cristo é exemplo para a humanidade, papai e mamãe tem que ser exemplo para os mamíferozinhos em casa. Se papai e mamãe forem exemplos, aí sim, toda vez que esse mamíferozinho perguntar por que papai e mamãe fazem isso, e você disser, porque nós temos fé, porque nós cremos nisto, porque nós cremos naquilo, o seu filho vai deixar de ser meramente um mamífero e vai passar a ser humano. Cantemos. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por
tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu Deus este sacrifício de reconciliação e louvor, fazer que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos da nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei nossa palavra e sereis salvos.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos a Deus que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns recadinhos aí, nesse momento de isolamento social. Nosso arcebispo, Dom Moacir, ele tem feito lives, conversas assim, toda semana, geralmente de domingo às 5 da tarde, e fica aí o convite para que possam participar, assistir. São momentos que o diálogo do arcebispo com as questões que o povo de Deus apresenta ajudam todos nós, enquanto diocese, a caminharmos melhor. Também fica registrado aí a nossa campanha, a nossa promoção da rifa do Fusca, que será em outubro o sorteio, mas desde já temos os cupons à disposição nas mãos dos membros das equipes paroquiais e daqueles que se dispuseram a nos ajudar, e também nas mãos aqui em Secretaria Paroquial para quem desejar. O valor é de R$2, não é? E aí eu trago para vocês o testemunho que algumas pessoas, dizimistas nossos, nos grupos de WhatsApp que nós temos, estão colocando para mim. Uma ou outra pessoa já disseram assim lá no grupo de WhatsApp: Padre, que legal a rifa do Fusca ter ficado mais para frente, assim eu me organizei melhor. E aí a pessoa dizia que aquilo que ela pretendia consumir, gastar em alguma noite da nossa quermesse, já que não haverá a quermesse, ela tomou por iniciativa própria, essa pessoa dizimista, ela comprou X cupons da rifa do Fusca. Estou colocando para vocês aqui uma situação concreta que chegou para mim nos nossos grupos de dizimistas aniversariantes de WhatsApp que nós temos. Quem sabe isso, como eu falava de exemplos, né? Falava que os exemplos arrastam, não é? Quem sabe isso aí motive a todos nós a termos uma participação efetiva nesta promoção importante da nossa comunidade paroquial. Por fim, nós teremos logo o nosso tríduo de São Pedro, que será online também. As celebrações serão quinta, sexta e sábado, sempre às 7h30 da noite, não é? E depois a missa do dia de São Pedro, no domingo, será às 9 da manhã. Já nessa semana agora, né, Fabinho? Né? Então, vamos nos organizar para participarmos bem. Vai ser um momento importante porque nós vamos refletir os pilares da igreja adaptados à nossa realidade paroquial. Então, quinta, sexta e sábado, sempre às 7h30 da noite, o tríduo de São Pedro. No dia de São Pedro, domingo, às 9 da manhã, a Eucaristia celebrada, e logo após a Eucaristia, uma carreata. Uma carreata. Bom, no tríduo a gente orienta melhor a situação, mas fica aí a dica a todos, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.